Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje vamos mergulhar numa passagem incrível do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. É uma história que fala sobre cura, sobre tradição e, acima de tudo, sobre o imenso amor e a compaixão de Jesus. Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. A história começa com Jesus ensinando em uma das sinagogas, como era seu costume, no dia de sábado. O sábado, para os judeus, era um dia sagrado, um dia de descanso e adoração, um mandamento que eles levavam muito a sério. E no meio daquela congregação, havia uma mulher. A Bíblia nos dá detalhes muito específicos sobre ela. Diz que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. 18 anos. Você consegue imaginar o peso disso? Ela andava curvada e de maneira alguma podia se endireitar. Pense comigo um instante sobre a vida dessa mulher. 18 anos vivendo com o corpo dobrado, olhando para o chão. Fisicamente, isso deve ter sido terrivelmente doloroso e limitante. Mas e emocionalmente, socialmente? Ela não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Sua visão do mundo era o pó, a terra. Talvez ela se sentisse invisível, esquecida, presa numa condição que parecia não ter fim. 18 anos de sofrimento, de humilhação, de esperanças talvez já perdidas. Ela estava na sinagoga buscando a Deus, mas ainda carregava esse fardo imenso. Então, algo maravilhoso acontece. O versículo 12 diz: E, vendo a Jesus, chamou-a a si. Preste atenção nisso. No meio da multidão, no meio de tantas pessoas, Jesus a viu. Ele não a viu como uma mulher doente, uma mulher curvada. Ele a viu como uma filha amada de Deus que precisava de libertação. Ele a chamou. Ele não esperou que ela fosse até ele. Ele tomou a iniciativa. Isso nos mostra o coração de Jesus. Ele sempre nos vê. Não importa o quão curvados estejamos. Não importa o quão invisíveis nos sintamos. Ele nos chama pelo nome. Jesus a chama e diz algo poderoso. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não faz um grande espetáculo. Ele simplesmente declara a libertação dela. E o versículo 13 continua: E impôs-lhe as mãos, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Imediatamente, depois de 18 anos, em um instante, ela foi curada. A primeira coisa que ela fez foi glorificar a Deus. Imagine a alegria, o alívio, a gratidão que inundou o coração daquela mulher. Pela primeira vez em quase 2 décadas, ela pôde olhar para cima, ver o céu, ver o rosto das pessoas, ver o rosto do seu Salvador. Mas, como nem sempre acontece, a alegria não foi unânime. A história toma um rumo de confronto. O chefe da sinagoga, indignado porque Jesus tinha curado no sábado, interveio, mas veja que interessante. Ele não se dirige a Jesus diretamente. Ele fala com a multidão. 6 dias há em que se deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Ele estava mais preocupado com a violação da regra, da tradição, do que com a libertação daquela mulher. Para ele, a lei era mais importante que a pessoa. Ele via o sábado como um dia de regras rígidas, um dia de não pode. Jesus, por outro lado, via o sábado como um dia para fazer o bem, um dia para manifestar a glória de Deus, um dia de libertação. A reação do chefe da sinagoga revela um coração endurecido pela religiosidade. Ele não conseguia se alegrar com o milagre. A sua preocupação com a forma o cegou para o poder e a compaixão de Deus que estavam bem ali na sua frente. E a resposta de Jesus é simplesmente genial. Ele o chama de hipócrita, uma palavra forte, mas precisa. Jesus diz: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? Ele usa um exemplo do dia a dia deles. Eles cuidavam dos seus animais no sábado. Davam água a eles. Era uma questão de necessidade e compaixão básica. E então, Jesus faz a pergunta final, que ecoa até hoje.
e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Vamos analisar essa frase. Primeiro, Jesus a chama de filha de Abraão. Ele restaura a identidade e a dignidade dela. Ela não era apenas uma mulher doente, ela era parte da aliança, uma herdeira das promessas de Deus. Segundo, ele identifica a verdadeira causa da sua condição. Ele diz que Satanás a mantinha presa. A enfermidade dela não era apenas física, era espiritual. E por fim, ele usa a palavra soltar, assim como ele soltava os seus animais para beber. Não era justo, não era correto, não era necessário soltar essa mulher da sua prisão. A lógica de Jesus é irrefutável. Se eles demonstravam compaixão por um animal, quanto mais deveriam se alegrar pela libertação de uma pessoa, uma filha de Deus, que sofria há tanto tempo. Jesus expõe a hipocrisia deles, mostrando que suas tradições os haviam cegado para o verdadeiro propósito da lei de Deus, que é o amor, a misericórdia e a justiça. A verdade de Jesus os silenciou e, em contraste, toda a multidão se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Enquanto a liderança religiosa se indignava, o povo comum, as pessoas simples, reconheciam a mão de Deus e se alegravam. O que essa história nos ensina hoje? Muitas coisas. Primeiro, ela nos ensina sobre a compaixão de Jesus. Não importa há quanto tempo você está curvado pelo peso do pecado, da doença, da tristeza ou da preocupação, Jesus te vê. Ele te chama, ele quer te libertar e te fazer olhar para cima de novo. Ele não está limitado por regras humanas ou pelo tempo. O poder dele está disponível para você hoje. Segundo, essa passagem nos alerta sobre o perigo da religiosidade vazia. Podemos estar tão focados em regras, tradições e aparências que perdemos de vista as pessoas. A religião que não se alegra com a libertação e a restauração do próximo é uma religião morta. Deus está interessado em corações, não apenas em rituais. Devemos sempre nos perguntar: nossas práticas de fé nos aproximam das pessoas com amor ou nos afastam delas com julgamento? Nossa identidade não está definida por nossas fraquezas, nossas doenças ou nossos passados. Nossa identidade está firmada em quem Deus diz que nós somos. E Ele nos vê como preciosos, dignos de amor e de libertação. Talvez hoje você se sinta como essa mulher, curvado, olhando para o chão, sem esperança de se endireitar. Talvez o peso das circunstâncias, de um diagnóstico médico, de um problema familiar ou de uma luta espiritual pareça demais para suportar. Ele está te vendo e Ele está te dizendo: você está livre da sua enfermidade. Creia nessa palavra, receba essa libertação. O convite é para que você permita que Jesus toque na sua vida, na área em que você mais precisa. Não importa se faz 18 anos, 18 meses ou 18 dias que você carrega esse fardo para o poder de Deus. Não há impossíveis. Levante a cabeça, meu irmão, minha irmã. Olhe para Jesus. Ele já fez o mais difícil na cruz para te dar vida e liberdade. E assim como aquela mulher, que sua primeira reação seja glorificar a Deus por tudo o que Ele fez e fará na sua vida, vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa. Obrigado porque Tu nos vês em nossa condição, mesmo quando nos sentimos invisíveis. Obrigado porque Tu nos chamas e nos ofereces libertação. Pai, há muitos de nós que nos sentimos curvados hoje, sob o peso de diversas lutas. Nós pedimos que o Teu toque de cura e libertação venha sobre cada um de nós agora, que possamos nos endireitar, levantar a cabeça e glorificar o Teu nome. Livra-nos da religiosidade vazia e enche nosso coração com a Tua compaixão pelas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.
Se você foi tocado por esta palavra, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário, contando como Deus falou com você. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos.